Olá pessoal, meu nome é José Carlos. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco de inglês instrumental, que é uma matéria do primeiro período de sistemas para a internet. Bom, inglês é uma área que eu gosto, domino e conheço bem. Vamos começar com o presente simples. O presente simples é tudo aquilo que indica uma ação rotineira, como temos aqui hábitos, rotinas, trabalho, tudo aquilo que mostra o seu dia a dia, uma coisa que você faz frequentemente, está sempre fazendo. O presente simples é dividido em algumas partes. Temos o afirmativo, negativo, as yes, no questions, que são perguntas que você sempre responde com sim ou não, e as W questions, que são as perguntas why, what, who, when, que é quando, quem, porquê, são as perguntas mais direcionadas. Bom, na forma afirmativa, temos algumas regrinhas. Na verdade, todas temos algumas regrinhas. Se o sujeito for he, she, it, que é ele, ela, ou isso, nós temos que colocar o verbo na sua forma infinitiva, precedida do S. Por exemplo, no verbo like, que é o verbo gostar, você tem que colocar she likes grape. Ela gosta de uva. Você tem que acrescentar o S então. Já quando a pessoa é I, you, we ou they, que é eu, você, nós ou eles, você coloca apenas o verbo na sua forma infinitiva. Você não precisa mexer no verbo. E sempre que for essas três pessoas, você tem que colocar o S no final do verbo. Quase sempre em inglês, as pessoas he, she, it têm alguma diferenciação em relação às outras. Bom, na forma negativa, o he, she, it tem que ser acrescido no does, mas mais o not, que é o não, né, que todos nós conhecemos. E a abreviação desse does not é o doesn't. Depois o verbo, ou seja, primeiro você nega, depois você coloca o verbo. Quase igual ao português, né? Eu não gosto. Só que você tem que colocar esse does, que é o verbo auxiliar. E novamente o he, she, it, temos que colocar she doesn't like grape. Veja que o verbo não mudou. No afirmativo, a gente teve que colocar o S. Já no negativo, a gente tem que acrescer o does, né, antes do verbo, mas o verbo continua na forma infinitiva. Já nas pessoas I, you, we e they, a gente coloca o do e o not, que fazendo aqui a concatenação fica o don't. I don't like grape. Se fosse you don't like grape. Já nas terceiras pessoas, que é he, she, it, tem que ser o does. Você também pode colocar I do not like grape, mas é muito pouco usado. Bom, nas yes, no questions, temos aqui novamente o he, she, it. E lá vem o does novamente, que é o verbo auxiliar. Aqui ao contrário do português, no inglês, a pergunta, o verbo vem antes. Né? Aqui você gosta de uva? No inglês não, você põe o verbo auxiliar primeiro, o sujeito, o verbo e no final a pergunta, né? O substantivo no caso. Por exemplo, does she like grape? Que é o verbo auxiliar, pessoa, verbo, substantivo. No caso das pessoas I, you, we, they, novamente é o do. Do you like grape? Novamente o verbo aqui da terceira pessoa não foi acrescido o S. O verbo fica na sua forma infinitiva. Bom, já nas W questions, temos o he, she, it, que está sempre junto, né? Você pode reparar. Você tem, primeiro vem a W question, depois vem o verbo auxiliar, sujeito e o verbo e o substantivo. Ou seja, é praticamente igual a yes, no questions. Só que antes do verbo auxiliar tem a W question, que é o why. Why does she study English? Ou seja, por que ela estuda inglês? Se fosse no caso do verbo do yes, no questions, teríamos apenas does she study English? Que ela estuda inglês. Já que você vai perguntar o porquê, você coloca antes do verbo auxiliar. E no caso das outras pessoas, troca o does pelo do. Então são as regrinhas bem fáceis, bem tranquilas de memorizar. Não tem muito segredo. No inglês quase sempre essas três pessoas andam juntas, e sempre nela é o does e nas outras pessoas é o do.
Bom, vamos ver agora a parte de cognatos. O que são cognatos? Cognatos são palavras em português que se parecem muito com as palavras em inglês, tanto na grafia quanto no significado. Então temos bastante cognatos. Se você reparar, pegar um texto e tirar todos os seus cognatos antes de tentar ler o texto, facilita bastante. Temos aqui battery, que é bateria, praticamente igual. Computer, que todo mundo conhece, computador. Microphone, a gente só troca o PH pelo F, microfone. Operate System, sistema operacional, tranquilo. PC, personal computer, computador pessoal, que no Brasil a gente já chama só de PC mesmo, a gente nem, no caso tinha que ser CP, né? A gente até abrasileirou. Resolution, também resolução. Virus, só muda o acento e a forma de falar, vírus. E vídeo, que é vídeo. Então, no inglês temos muitos, mas muitos cognatos mesmo. Temos também os falsos cognatos, que são palavras que parecem ser algo, mas são outro. Mas isso aí eu vou deixar para uma outra aula. Termino por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.